Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta e estamos aqui para fazer o nosso devocional baseado no texto escrito pelo irmão Farley Monteiro Filho, cujo nome é A Vida de Lídia. Este texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar espiritualmente a nossa vida. Então vocês sabem, eu não escrevi o texto, foi o irmão Farley. O que eu faço? Leio com vocês e conto aquilo que eu entendi. Para que outras pessoas também possam entender, aquelas que não estão inscritas no nosso canal, aquelas que não têm o hábito de ler a Bíblia, aquelas que têm o hábito, mas gostariam de ser edificadas, eu sugiro que você compartilhe esse nosso devocional, tá bom? Compartilhe, se inscreva, escreva lá uma mensagem, para quê? Para que o algoritmo reconheça como uma mensagem relevante, tá bom? Vamos orar? Senhor, eu agradeço pela oportunidade que nós estamos tendo aqui, de entendermos a importância da oração, a importância da missão, e através da vida da irmã Lídia. Obrigada por tudo, Senhor. Ajuda-nos a compreender aquilo que Tu queres para nós. É em Teu nome que oramos, Jesus. Amém. Bom, irmãos, então como eu disse, nós vamos ler Atos 16, de 11 a 15. Aliás, eu nem sei se disse, mas vamos ler Atos 16, de 11 a 15. Bom, essa passagem, ela dá início, vai falar sobre o início da missão de Paulo lá na Europa, mais especificamente para os filipenses, né, na cidade de Filipos, que era uma cidade da Macedônia. Bem, então o foco da nossa leitura está na conversão da irmã Lídia, que era uma mulher super influente, ela é comerciante de tecidos, de púrpura, né, para atingir lá os tecidos, e nós vamos aprender algumas coisas importantes. Eu vou falar 4 pontos aqui, depois nós vamos nos ater aí à mensagem do irmão Farley. Então a primeira coisa que o texto vai nos mostrar é a obediência à direção divina. Por quê? Porque o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, ele vai seguir a visão dele que ele recebeu para ir para Macedônia. Então o que foi isso? Ele demonstrou que ele tinha conexão com Deus e ele entendeu a orientação do Espírito Santo. Outra coisa importante que vai mostrar pra gente é que a evangelização lá acontece fora de qualquer padrão, né? Não era um padrão tradicional, era bem diferente, porque não era na sinagoga. Não. O irmão Paulo, ele vai encontrar um grupo de mulheres lá orando na beira do rio, e aí ele acaba ali pregando a palavra e mostra que em qualquer lugar que nós queiramos, a gente pode sim exercer a nossa missão de levar Jesus para as pessoas. Outra coisa que vamos aprender é sobre a conversão de Lídia, que ela é descrita como uma adoradora de Deus. Olha que coisa bonita, né? Por quê? Porque o Senhor abre o coração de Lídia para receber a mensagem. E ela e a casa dela se convertem, são batizados. E eles acabam sendo os primeiros convertidos, né, cristãos na Europa. Outra coisa importante, a Lídia mostra pra gente como a hospitalidade é a expressão de fé. Por quê? Porque a irmã Lídia, ela convida o irmão Paulo, o apóstolo Paulo e os seus companheiros para se hospedarem na casa dela. Mostrando o quê? Que não basta só ter fé, mas é importante que a nossa fé se traduza em ação concreta. Bom, moral da história é que Deus conduz a gente para lugares que a gente nem imagina, mas que são lugares estratégicos. E o Evangelho de Jesus Cristo, ele rompe barreiras culturais, sociais, ele vai onde ele quer ir. E vai alcançando corações que estejam disponíveis, como o coração da irmã Lídia, e vai iniciando comunidades em fé em novos territórios, em novos lugares. Bom, então vamos ler Atos 16, de 1 a 15. Não, mentira, Atos 16, de 11 a 15. E diz assim: E navegando de Troade, foram correndo em caminho direto para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. E no dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração, e assentamo-nos
falando às mulheres que eles se ajuntaram. E uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, a que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhes abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Amém? Que bacana, né? É muito lindo. E era uma mulher, né? Naquela época a mulher nem tinha nenhum valor. Bom, então como eu já falei, né? Provavelmente a irmã Lídia foi uma das primeiras a se converter lá na Europa. Esse trecho que a gente acabou de ler vai ensinar a gente algumas lições sobre a vida de oração. O irmão Paulo, o apóstolo Paulo, ele havia sido impedido pelo próprio Espírito Santo de pregar na Ásia. E ele não sabia, mas havia um grupo em oração que já estava ali esperando por ele. Olha que interessante, né? Então, quando Deus mostrar para você, ó, vamos orar, ora por alguma coisa, e você não entende o motivo, obedece. Obedece, que Deus sabe o que está fazendo. Deus está convidando você para trabalhar em algo e a participar de algo que Ele está fazendo e que talvez você nem imagine o que seja, né? A Lídia, a irmã Lídia e as outras mulheres, elas tinham um lugar lá na beira do rio e que elas usavam para quê? Para orar. E elas ficavam lá orando. Mas a gente precisa lembrar que havia a disposição para orar, né? A disposição do coração diante de Deus. Isso é muito importante, né? É importante que a gente, ao sentarmos, ao ajoelharmos, ao nos ficarmos num lugar ali tentando orar, fazendo a nossa oração, que nós tenhamos disposição, coração diante de Deus. Porque isso é muito mais importante que o lugar onde você está orando. Então, preciso orar no templo, preciso orar ajoelhado, preciso orar na casa do irmão. Não, a sua disposição para orar é o que importa, não importa o local. Às vezes, sabe, irmão, alguém pede uma oração e puxa, eu estou trabalhando, como é que eu vou fazer? Me tranco no banheiro e oro por aquela causa, entendeu? Então não importa o local, importa é a disposição. Além disso, havia outras mulheres junto com a Lídia, ela não estava sozinha, né? É a importância aí da comunhão. Deus ouve a gente no secreto, mas também nos chama a uma experiência com outros irmãos. Então a gente pode orar sozinho e coletivamente. O Senhor abriu o coração de Lídia a partir da oração, a fim de que estivesse ligada ao que o irmão Paulo, o apóstolo Paulo, estava dizendo. Então a gente pode aprender que o nosso coração é movido em direção à vontade de Deus quando a gente ora. É interessante dizer que a vida que a irmã Lídia levava, orando a Deus, tudo levou ela a ter um coração que o Senhor olhava e falava: vou abrir esse coração para mim. Então a vida da Lídia foi alcançada. Ali começou a igreja de Filipenses. A casa da Lídia foi alcançada. Então a oração é uma coisa incrível. Pensa nisso e, por favor, pensando no poder de quem ouve a oração, que você possa se comprometer e se preparar, quando você ora, se preparar para as maravilhas que o Senhor realizará. Então, eu me lembrei aqui de uma pequena historinha. Havia um lugar no Nordeste que não chovia há muito tempo. E o pastor daquela região falou: olha, eu convoco todo mundo para quarta-feira, às 20 horas, nós nos reunirmos para a reunião de oração. Moral, todo mundo foi para a reunião lá com a sua Bíblia e tal, disponível para orar. Mas uma pessoa foi de guarda-chuva e todo mundo ridicularizou. Então é isso, irmãos. É aquilo que ela disse. Como é que eu vou para a reunião de oração se eu, em favor da chuva, se eu não acreditar que vai chover? Então é isso que a gente tem que fazer. Orar e crer que Deus nos ouve. Ele nos ouve e muda. Ele realiza maravilhas. Bom, nosso manancial termina assim, ó. Nosso coração é movido em direção à vontade de Deus quando oramos. Agora eu vou terminar deixando aqui meu abraço de urso, ó. Lembrando que para nós sabemos que a vida de Lídia é um exemplo para nós,
Para nós, um abraço da Super Mega, certo? Lembro vocês também do Salmo 25:12, que diz: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E agora eu me despeço com a frase do ano, escrita por Tozer, que diz o seguinte: tudo está errado, até que Deus venha e conserte as coisas.